As estrelas cintilam no vasto cosmos enquanto sua nave desliza pelo espaço interestelar. Uma mensagem codificada levou você e sua tripulação a um planeta desconhecido, onde as ruínas ancestrais escondem um segredo antigo. Ao pousar, você é saudado por uma raça alienígena implorando ajuda para conter uma ameaça sombria que se espalha pelo sistema. Aceitar a missão levará você a confrontar perigos desconhecidos, forjar aliança e desvendar os mistérios que podem mudar o destino da galáxia. Prepare-se para uma jornada épica pelo universo de Starfinder. Quer saber um pouco mais sobre o sistema de Starfinder e seu cenário? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de Cenários de RPG e hoje falaremos sobre Starfinder. Como eu falei para vocês no começo desse mês, hoje iremos abordar, na verdade nesse mês iremos abordar a temática de sci-fi, de ficção científica, de fantasia científica, ou seja, um pouco mais pro futurista, um pouco mais pro tecnológico, obviamente focado dentro no world building. E para vocês que gostam desse tipo de cenário, desse tipo de enredo, desse tipo de gênero, subgênero, nós iremos indicar aqui para vocês Starfinder, algo que está diretamente ligado com Pathfinder. Diz dentro do livro que Starfinder acontece 3.000 anos depois dos últimos acontecimentos de Pathfinder, ou seja, existe uma conexão direta entre os dois universos. Irei conversar um pouquinho com vocês sobre alguns detalhes importantes e interessantes sobre esse cenário. Obviamente existem diversos planetas, diversos sistemas e algumas raças interessantes que estão dentro desse sistema, dentro desse cenário, mas irei focar um pouquinho mais sobre um pouco mais da ambientação, algumas coisas interessantes sobre esse cenário. E caso vocês gostem desse tipo de cenário, quiserem que eu traga mais informações que nem eu fiz, mais focado nos deuses de tormenta e nas raças também, falando um pouquinho mais sobre um pouco mais detalhado de cada um, deixa aqui nos comentários, porque se eu ver que tem bastante gente engajada nesse tipo de vídeo, eu posso focar falando mais focado dentro de cada planeta, dentro de cada sistema, da mesma forma nos países, da mesma forma das raças, criaturas e etc. Beleza? Então, bora lá conversar sobre alguns elementos interessantes que você encontra no cenário e na ambientação de Starfinder. Primeiramente, trazer para vocês qual que é a temática central de Starfinder. Como está diretamente ligado com Pathfinder, você percebe que existe diretamente ligado algumas criaturas e raças que você encontra no Pathfinder, você encontra no Starfinder, como se o planeta não suportasse mais tudo aquilo que engloba e eles decidissem sair do planeta e pudesse vasculhar o universo, começando pelos sistemas próximos até chegar nos sistemas mais longes. Então você percebe que o que acontece nessa ambientação mais direta é uma temática de fantasia científica, foge um pouco da ficção, pelo fato de existir criaturas fantásticas, existir magia e diversos outros elementos que eu trouxe para vocês no episódio de fantasia científica. Vou deixar o cardzinho aqui, caso você não tenha visto lá quais são os elementos mais principais que você encontra dentro de uma fantasia científica e você percebe claramente aqui dentro dessa ambientação. Então é interessante que você pode muito bem colocar o seu quesito das suas criaturas fantásticas que você já está ambientado dentro do sistema de Pathfinder ou até mesmo D&D, caso você queira focar alguma coisa um pouco mais característico dentro do que você quer, e você pode tanto seguir para um lado mais cyberpunk ou ambientar diretamente ligado dentro desse cenário especificamente. Então você vai encontrar orcs com pedaços biônicos, você vai encontrar elfos com olhos magnéticos, você vai encontrar anões com mecatrônicos. Então você vai encontrar esse tipo de criatura. Obviamente você também vai encontrar os aliens. Qual é a grande diferença entre os aliens e as criaturas fantásticas? A premissa. Como a gente fala de Genius Loci mais focado no quesito da criação de um mundo fantástico, quando você muda o Genius Loci, você muda o princípio e você muda a ideia. Uma criatura fantástica e um alien, a grande diferença entre um e outro está no nível de especulação e o quanto você precisa ambientar melhor dentro das características, apesar de ser algo filtrado pela suspensão da descrença. Você pode efetuar algo mais fantástico, mais fantasioso, mas um pouco menos explicado,
E no caso mais de uma ficção, uma fantasia científica, normalmente se pede algo um pouco mais explicado, por isso existem os graus e os níveis de densidade de world building, criação, etc. Aqui no Starfinder você percebe que é uma fantasia científica, onde ele tenta mesclar aquela balança que eu disse para vocês no episódio de fantasia científica, mesclar magia, tecnologia e toda essa ambientação e toda essa criação de problemática e resolução de problemas, seja por um, seja por outro. E de uma maneira geral, se você gosta de algo um pouco mais epopeico, onde você vai transportar o que é o épico de um RPG mais medieval para um RPG um pouco mais futurista, um pouco mais de viagens, outros planetas, etc., tranquilo, fácil, você consegue facilmente colocar isso dentro do Starfinder. Mas se você quiser trabalhar um pouco mais da ambientação mais específica desse cenário, utilizando, por exemplo, uma exploração, um embate mais político, algo mais de controle de senado, ambientação de diversos planetas, fácil, tranquilo, você também pode trabalhar esse tipo de cenário. E de tão de diferente nos quesitos, por exemplo, que você pode encontrar nas classes. As classes clássicas você pode encontrar tranquilamente, porque se a gente for pegar, eu quero ter um paladino, mas como um paladino ou um clérigo entra num mundo fantástico futurista? Existe sim os sacerdotes, as pessoas que talvez ligado a uma divindade específica, ou uma religião específica, tanto que você percebe isso claramente em Duna, claramente em Star Wars, que apesar de não ser um clérigo clássico de uma igreja e catedral e não sei o que, existe os sacerdotes de uma seita, existe os sacerdotes de um feito, de alguma casa, de um convém, caso seja bruxo. A religião existe. A religião nunca vai deixar de existir, não importa o quão futurista seja. Pode ser que ela fique um pouco em segundo plano, pode ser que ganhe alguns outros papéis, porém, religião não deixa de existir. Então, no caso aqui, deuses podem estar ligados a um planeta, mas eles podem estar ligados a todo o universo. Então, depende muito da sua mitologia, o quanto você deseja abordar esse tipo de coisa. Mas, obviamente, por estarmos num ambiente diferente, num cenário diferente, as classes também estão andando junto. 200 anos atrás, existia médico. Hoje existe médico. Há 200 anos atrás, não existia TI, por exemplo. Hoje existe TI. Há 200 anos atrás, existiam algumas profissões que hoje não existem. Existiam profissões que não existiam, que hoje existe, e o futuro vai funcionar da mesma forma. Então, trazendo essa premissa, você pode construir novas classes que estão propostas. Pilotos, engenheiros, exploradores, arqueólogos futuristas, linguistas de diversas formas. Então você pode trabalhar tanto as classes antigas, quanto classes novas, algo que é mais fácil ser abordado pelo fato de ser algo mais científico. Para a galera que gosta, por exemplo, de um artífice, você tem um artífice novo, porém você ganha diversas possibilidades. Um artífice um pouco mais por robótica, um pouco mais por hacker, um pouco mais para engenharia, um pouco mais para biomecânica. Então existem novas possibilidades, novas formas de trabalhar dentro desse cenário, porém não impede de você manter aquelas classes antigas. Por quê? Como a magia e a tecnologia elas trabalham juntas com pesos, necessidades e funções semelhantes e diferentes, você pode tranquilamente trabalhar das duas formas que é de boas. Como eu falei para vocês, vocês podem trabalhar de duas formas dentro de Starfinder. Você pode trabalhar a forma clássica de um RPG, algo que foi pensado lá no Dungeons and Dragons, que era Dungeons e Dragons, ou seja, combate. Porém, se você for pegar que o RPG, de uma maneira geral, ele possui os três tripés, que é a exploração, o roleplay e o combate, aqui é interessante porque os combates, por ter algo mais tecnológico, você pode ter algumas diferenças e alguns tipos de armadilhas muito mais legais que algo medieval não poderia se não fosse algo arcano. Agora é muito mais fácil você ter lasers, você ter armadilhas de sucção, você pode ter diferenças de concentração de gravidade e diversas outras coisas que você pode especular.
Porque a palavra-chave aqui no mundo de Pathfinder futurista, ou seja, Starfinder, é a especulação. O que é especulação? É o trabalho criativo que você vai trabalhar com você, com seus jogadores, com a sua narrativa de que como poderia ser, porque estamos falando de um mundo 3.000 anos à frente do cenário tradicional. Ou seja, seria mais ou menos se a gente pensasse 2.000 anos, 2023, no caso mais específico desse vídeo que sai agora, 3.000 anos depois. No ano de 5.023, como vai ser o futuro? Como vai ser a evolução? E esse trabalho de especulação é o grande potencial e o grande legal que existe aqui. Então você pode trabalhar uma exploração num nível muito mais profundo, muito mais específico, muito mais amplo, apesar de ser específico, porque o específico é o ponto de você poder trabalhar qualquer atmosfera, qualquer ambiente, qualquer coisa, sem ser algo relacionado a planos, porque cada planeta tem tamanhos, atmosferas, biologias, rotações, diversas características específicas naquele planeta, e aquele planeta, por ser um planeta, existem diversos outros subbiomas. Você pode muito bem construir a vontade e a criação, ela é muito ampla. Porque existe uma coisa diferente em você visitar biomas diferenciados aqui na Terra, mas biomas diferenciados em planetas diferenciados, o céu é o limite, abrindo a oportunidade de você construir coisas infinitas, cada um em cada planeta dentro da sua necessidade. Seguindo um papel mais de roleplay, é bem interessante que eu vou especificar um pouco mais focado nesse quesito, mas existe uma grande forma de você trabalhar. Tanto sistematicamente, ou seja, o livro te dá a possibilidade de tempo, comunicação, política, religião, ele te traz ferramentas, te traz ideias de funcionamento desse quesito. Então eu vou focar um pouco mais especificamente. E como eu falei, no caso de batalhas épicas, que você pode colocar nave contra seres, seres contra seres, Então assim, quando a gente fala de um medieval, normalmente é você contra a criatura, você contra um NPC, NPC contra NPC, você contra os seus aliados. É muito mais num mano a mano. Já no caso de Pathfinder, te dá uma possibilidade de você trabalhar combates em massa muito mais facilmente. Um conjunto de robôs contra vocês controlando os robôs contra outros robôs, naves, algo que poderia ser carroças, são naves, ou até mesmo você contra estrelas da morte, vocês contra o planeta, como se fosse vocês contra o Ego, que aparece na Marvel. Então existem diversas possibilidades de combate por ser algo futurista. Você pode lutar contra você dentro de você mesmo, com nanotecnologias, caramba. Ah, mas tu podia fazer muito bem isso com magia. Sim, com certeza. Porém, com 3.000 anos na frente, o mindset das criaturas, dos seres pensantes de uma maneira geral, está muito mais avançado, então a forma de abstração é bem diferente, te possibilitando a construir todos esses parâmetros diferentes. No quesito roleplay, mais focado nesse ponto que eu gostaria de trabalhar, o Starfinder ele te possibilita trolhos de formas diferentes de você trabalhar esse roleplay. Como, por exemplo, o tempo. O tempo, quando a gente fala no mundo material, o tempo, 1 hora, 2 dias, beleza. Quando a gente fala a diferença entre tempo, entre o mundo material e os planos, que aparece, por exemplo, o Feywild, o Limbo, os planos elementais, o inferno, o paraíso. Enquanto você não tiver essa mudança de planos, você vai manter o tempo normalmente. Um dia, 1 hora. No caso de Starfinder, como cada um dos planetas tem tamanhos diferentes, rotações diferentes, distância do Sol, anos diferentes, então o tempo ele é calculado diferente. Ah, eu espero você daqui a 1 ano, mas 1 ano galáctico, utilizando a referência do Big Bang, da relação do universo, 1 ano no meu planeta natal, 1 ano no seu planeta natal. Então, esse controle de tempo e essa forma de interação de tempo e espaço, ainda mais considerando de
a milhares de anos-luz de distância, como se controla o tempo? Como se controla o espaço? Como que é essa relação espacial, temporal, de controle, de interação, de forma? Você tem 4 dias para resolver o meu problema. Só que onde é a missão? No planeta do lado. Ok, então eu tenho que ter o meu relógio sincronizado com o relógio do planeta que eu saí, porque eu tenho 3 dias naquele planeta, não nesse planeta. Então quer dizer que se 3 dias aqui nesse planeta corresponde a 6 dias naquele planeta, então eu tenho 1 dia e meio aqui só. Olha como você tem que pensar em coisas que você pode criar no roleplay de formas diferentes, do tipo controle, do tipo manutenção, do tipo pressa, a velocidade que você precisa fazer A, B, C e D. Outro ponto interessante dentro do roleplay é o governo. Por quê? Dentro da proposta de Starfinder existe, como acontece em Star Wars, um grande senado, que faz cada um dos planetas possui o seu líder regente, que tem o seu representante dentro desse reinadão gigante, algo que acontece também em Duna, que nós temos um líder total, ele controla de maneira geral, e cada uma das famílias tem um planeta, uma região, um setor da galáxia específico. Mas a forma de governo pontual de cada um dos planetas é diferente. Caso você queira fazer uma Ecumenópolis, por exemplo, que é uma cidade que engloba o planeta inteiro, é uma conurbação tão gigantesca que a cidade inteira cobre, uma cidade inteira cobre o planeta inteiro. Beleza, mas se tem diversas outras cidades, como estamos falando de algo galáctico, algo planetário, a sua construção, como eu disse, vai ao limite da sua necessidade e da sua doença mental, quanto você quer criar antes dessa campanha, antes dessa história. Então, no quesito de governo, também existem trolhos de formas diferentes que você pode abordar uma campanha mais local, uma campanha mais planetária, uma campanha mais intergaláctica. Tudo isso te possibilita e cada uma das leis, cada um dos governos estão diretamente. E considerando, por exemplo, acontece em Star Wars, onde o Senado, o Império, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, como você consegue fugir? Tem que sair da galáxia? Tem que sair do planeta? Tem que sair do setor? Tem que sair da área de abrangência, que aí depende de qual o tamanho da abrangência do Império? Então é legal você ter todas essas diversidades, porque simplesmente cada cenário te traz uma definição e uma ideia diferente. Um outro ponto também legal do roleplay é a questão da comunicação. Uma comunicação entre planos é muito difícil. Uma comunicação entre cidades é muito difícil. Uma comunicação entre regiões, entre países é muito difícil. Mas como seria uma comunicação entre galáxias diferentes considerando uma tecnologia avançada? O quanto o celular, naquele período, vai ser mais fácil ou mais difícil dependendo do que nós temos. Beleza, o celular numa época medieval não existe, mas a comunicação pode ser feita de diversas formas. Uma carta demora tantos dias porque a pessoa vai a pé, vai galope, vai alguma coisa, mas pode ser bloqueada de uma certa forma. Se eu tivesse um celular não teria problema, mas se existe a tecnologia para mandar, existe a tecnologia que cresce à mesma velocidade, algo que trava, algo que para. Então você pode brincar com esse quesito de comunicação que, beleza, eu tô no outro lado da galáxia, porém eu consigo receber a mensagem por um holograma ou por alguma coisa física ou não física que chega até mim. Com um delay, talvez, não sei, depende da forma que você quer trabalhar, mas da mesma forma que a tecnologia chega, existem tecnologias que travam. Então, quanto você pode trabalhar com essa comunicação ilimitada, galáctica? Um outro fator, a comunicação interespécie. Todo mundo fala humano, agora num mundo onde existem outros planetas, o humano da Terra é a língua mais falada do universo. Então esse quesito de comunicação fica cada vez mais difícil cada vez que você sai a nível cultural, político, econômico e diversos outros fatores. Trabalhar a nível galáctico, trabalhar a nível interplanetário evolui de uma certa forma que você fica muito fora do mundo. Ou seja, como você vai trabalhar essas relações? O roleplay disso, interferindo todos esses fatores, é muito interessante. E Starfinder te traz uma mecânica,
te traz possibilidade, te traz formas de trabalhar de uma maneira mais bruta, mais pesada, caso você queira trabalhar com todos esses elementos, ou algo mais suave, caso você queira passar por cima dessas regras e fazer uma coisa um pouco mais de boa. Então eu acho muito interessante a forma como o Starfinder traz essas possibilidades de ambientação, essas dificuldades, essas formas de fazer, porque eu acho muito mais legal quando o cenário te traz problemas específicos do cenário, e aí você tem a capacidade de especular as realizações, as soluções a partir do que você tem e da criatividade de você, do seu grupo e do seu mestre. Então pessoal, esse aqui foi o meu resumo de Starfinder, espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessaram e quiserem saber mais sobre esse universo, até mesmo do Pathfinder, se vocês acharem interessante, deixem nos comentários se vocês querem que eu aprofunde um pouco mais do cenário, trazendo cada uma das raças, especulando um pouco mais das classes, falando sobre cada um dos planetas, desenvolvendo um pouco mais a fundo esse cenário. Se você gosta de algum outro cenário que a gente já trabalhou, um Tormenta, por exemplo, ou um Nihilo, que a gente já falou também em outros episódios de trazendo cenários para vocês, deixem aqui qual é um outro cenário que vocês gostariam que eu aprofundasse. Se caso vocês tiverem algum cenário futurista, sci-fi, fantasia científica ou qualquer outro para que seja abordado nesse mês, também pode sugerir aqui embaixo que a gente vai falando. Se for outros cenários de uma outra tipagem, eu coloco na listinha e acaba nesse mês. Fatalmente eu vou trabalhar mais a fundo esse cenário para vocês. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!